Então, pessoal, eu quero contar um sonho que eu tive essa agora à tarde, né? À tarde, às vezes, assim, antes do rosário, às vezes eu consigo dar um cochilo. E eu deitei para cochilar um pouquinho. Aí eu sonhei que eu estava dentro da igreja da obediência de Deus Pai. Eu sei que era numa tarde de sábado, mais ou menos umas 4:30 para 5 horas da tarde. E eu estava sentado do lado esquerdo. Dentro da igreja só estava eu só. Depois que chegou outra pessoa, né, que começou a rezar. Então eu estava lá. Aí de repente apareceu um moço, tipo assim, num telão. Um telão bem pequeno, não um telão grandão, uma tela pequena, assim, do lado ali, do lado direito da igreja, bem no cantinho ali. Aí ele começou a falar. Que não sei, eu não consigo lembrar detalhadamente, né? Eu sou muito ruim assim de sonho, que às vezes eu sonho com alguma coisa e depois para mim falar detalhadamente aquele sonho que eu sonhei, eu tenho muita dificuldade. Aí eu fico contando em partes, porque eu não consigo lembrar. Eu sei que esse senhor parecia com um profeta, entendeu? Eu sei que eu tava com a camisa social, meio assim de idade. Aí ele começou a falar que tudo que estava acontecendo ia acontecer, tudo que estava escrito ia acontecer. E será que o povo não estava vendo o que estava acontecendo, o que estava escrito? Já está nas últimas horas. Aí na medida que ele ia falando, aí aparecendo tipo as imagens assim do lado. Aí apareceu lá a foto, apareceu o Seu Gênio, falando de Seu Gênio, que da obra também, do livro, das mensagens, que as pessoas precisavam, né, dar mais, vamos dizer assim, dar mais confiança, dar mais crédito. E foi falando, que nós estávamos no fim dos tempos, que as coisas iam acontecer. Aí eu fiquei vendo aquilo, assistindo aquilo. Aí na hora que ele falou assim, não sei o que, o menino Jesus. Aí na hora que ele falou o menino Jesus, aí caiu alguma coisa dentro da manjedoura. Lá na igreja tem a manjedoura lá, que tem o menino Jesus. Aí ele caiu, alguma coisa caiu dentro da manjedoura. Na hora que alguma coisa caiu dentro da manjedoura, do nada saiu um homem branco do rumo do altar. Um homem branco saiu assim e passou de volta ao altar, passou lá por trás, virou, e eu fiquei esperando para ele vir na manjedoura, porque a manjedoura estava do lado de cá, do lado esquerdo. Aí no caso eu tinha que passar lá por de trás. Aí saiu aquele homem branco do rumo do sacrário ali, caminhando, né? Passou lá por de trás e veio. Eu fiquei olhando a manjedoura, ver que homem que era, ver, né, qual era a pessoa. Só que quando ele chegou na manjedoura, eu vi só os braços dele. Eu não consegui ver o corpo dele completo. Na hora que ele começou a pegar, aí na manjedoura começou a sair uns raios brancos. E parece que a pessoa que estava dentro da manjedoura começou a se mexer. Uma criança começou a se mexer. Aí ele mexendo ali naquela manjedoura, tipo assim, meio que dando um carinho ou conversando. Aí depois ele arrodeou, voltou lá por detrás assim do altar. E eu fiquei olhando para ver quem era. Na hora que eu cheguei, que olhando, que ele virou, não era a pessoa branca, era outra pessoa. E a pessoa que era esse que estava falando. Que estava falando dos acontecimentos que ia acontecer, que tudo que estava escrito no livro, tudo que estava falando na hora, a palavra de Deus, ia acontecer. Aí ele veio do meu lado junto com outra pessoa, só que eu não vi quem, eu não consegui conhecer outra pessoa. Aí ele veio assim, ficou do meu lado e começou a falar que nós estávamos vivendo nos últimos tempos, que as pessoas tinham que acreditar, as pessoas tinham que dar crédito a essas mensagens, a hora para a palavra de Deus, porque tudo estava acontecendo muito rápido. E ele foi falando aquilo e eu fui assistindo, vendo ele falando. Aí eu queria gravar o que ele estava falando, porque o que ele estava falando estava acontecendo no tempo de hoje. E era meio que um alertando as pessoas para abrir os olhos. Aí eu sei que eu estava na mão, não sei se eu estava com o notebook, ou é o celular, ou o tablet, alguma coisa estava na mão.
Aí no tablet, no notebook, parece que é notebook ou tablet, aí tem um programinha chamado SoundForge, é um programa que a gente grava, né? Grava áudio, assim. Aí eu veio na mente, eu vou gravar o que ele tá falando. Aí na hora que eu fui tentar entrar para gravar, eu não consegui. Aí ele continuou falando. E na hora que ele tava falando, que eu fui tentar gravar ali, que eu voltei, né? Aí eu não consegui, eu acordei. Eu sei que na hora que eu acordei, assim, eu não tava em casa, né? Eu não tava no lugar onde eu tava deitado. Eu sei que eu tava em outro lugar. Aí tinha uma multidão de pessoas, assim, querendo saber. E meio que as pessoas parecem que estavam assistindo também, entendeu? Parece que ali não tava, na igreja tava eu só, mas atrás de mim, lá fora, tinha uma multidão de pessoas vendo. Aí eu saí lá fora, tinha as pessoas tudo lá vendo, as pessoas ficaram todas espantadas. Aí depois entrou uma mulher e começou a rezar, né? Já era bem de tardezinha. Aí foi a hora que eu acordei. Então assim, eu passei por esse sonho, eu não sei detalhadamente não, que eu sei, eu contei aqui em partes, o que eu consegui, né, imaginar, pensar assim, né, do que aconteceu. Mas é isso aí. Então, para mim, chegando à conclusão desse sonho, eu penso assim que as pessoas elas estão desperdiçando o que Jesus está tentando chamar a atenção, tentando chamar as pessoas à conversão, à mudança de vida e voltar para Deus o quanto antes, porque as coisas estão passando muito rápido, né? As coisas estão acontecendo numa rapidez muito grande. Tudo que Jesus disse ao profeta Pedro II está se cumprindo, e ele falou que tudo que está escrito no livro já se cumpriram e o que está escrito ainda vão se cumprir. E que as pessoas tinham que voltar para Deus o quanto antes. Voltar a acreditar nas mensagens da palavra viva de Deus, esse Senhor falando. Eu não sei se é o profeta, porque eu não dou certeza se era ele, porque eu não consegui ver a face da pessoa. Sei que era um senhor, assim, meio de idade, no cabelo grisalhos, e ele tinha uma camisa social, uma camisa meio xadrez social. E à medida que ele ia falando, ele tinha tipo uma telinha do lado assim, e ia passando na tela os acontecimentos, as bombas, o exército, os sinais no céu, tudo ele ia falando, tudo que ele ia falando ali parece que o que a gente fala no programa, uma alerta para o fim dos tempos. E dentro da igreja, né, só tava eu só dentro da igreja na hora que eu tava falando. E foi mais ou menos umas 4h30 que eu lembro, né? Eu sei que foi num sábado. Então é isso aí, eu sonhei, né? Deixa eu gravar aqui, porque senão depois eu acabo esquecendo. E aí tô tentando passar para vocês. Assim, eu penso que a gente tem que ficar firme na hora da palavra de Deus, tem que ficar firme com essas mensagens do livro, a palavra de Deus, juntamente com a Bíblia. Tem que pedir muito ao Espírito Santo para nos iluminar e não afastar, custe o que custar, não abandonar, não virar as costas. Salve Maria.